Então as pessoas às vezes se dão a loucuras. Aconteceu com o capiaçu. Capiaçu chegou com uma informação chamada 300 toneladas hectare ano. Essa informação levou muita gente ao erro. Por quê? Olá, gente, hoje vamos falar do tempo. Esse tempo que passa rápido, muito rápido. Será que o tempo mudou? Ele não é o mesmo de antigamente? Qual é a importância do tempo? O tempo, ele é medido de várias formas e ele participa da nossa vida o tempo todo, porque ele é o tempo. E cada segundo que se perde é um segundo a menos que temos na nossa soma. Muitas pessoas perdem muito tempo com coisas do passado, muito tempo martirizando coisas que não tem o que fazer. Um exemplo prático, você bateu o carro agora. Qual é o significado de eu ficar me lamentando? Cada segundo que eu perdi lamentando sobre a batida do carro é um tempo que eu deixei de praticar em correr atrás da solução, levar para o mecânico, né? Chamar o seguro, etc e tal. Então a vida é isso, a vida é aproveitar o tempo todo, o tempo que temos. E quando levamos isso para nosso plantio, para a agricultura, nós temos que entender que cada coisa tem um tempo. Se eu vou plantar aipim, está ali plantado, eu tenho que entender que aquele aipim ali eu vou precisar de 1 ano, 12 meses, 14 meses para colher os seus tubérculos, as suas raízes, que eu quero me alimentar delas. E ele posso ter uma interferência de alguns elementos importantes que vai antecipar isso. Se ao invés de plantar aipim eu resolver plantar uma batata doce, está ali, eu tenho que entender que o ciclo dela é de 5 meses. Eu preciso de 5 meses para que ela me dê o fruto que eu espero. E não tem como mudar o tempo. Agora eu quero alimentar meu gado, eu preciso plantar as plantas no tempo certo. Não é só o tempo que ela leva, mas plantar no tempo certo. Então aqui nós temos um cultivar, trigo, morisco. 82, 87 dias ele está pronto. Significa que eu tenho que ter esse tempo para servir ao gado. Eu tenho que plantar ele antes desse tempo para poder servir no momento certo. Se eu pegar o curumim, se eu pegar, aqui tem curumim mais alto aqui para detalhar. Se eu pegar o curumim, eu preciso de 3, 4 meses. Mas não é só os 3, 4 meses. Eu preciso de 3, 4 meses num período quente, com chuva. Ou eu tenho que irrigar ele, senão ele vai levar mais tempo. Se eu optei agora por uma coisa nova, a moringa, ou que essa é boa de tempo, a moringa em 30 dias, ela já cresceu um monte. E adivinha, mas 30, 60, 90? Não é 90 não. Menos de 90 dias, eu já estou com ela pronta. Plantio, não é nem rebrota, é plantio. Menos de 90 dias nós temos aqui. Hoje nós estamos com ela fechando 4 meses. Já está com um talo gigantesco, já está florindo. Então, o tempo dela é menor. E a massa dela, quanto que dá? Bastante. Se eu vou para o capiaçu, mesma coisa. Eu penso também, 120 dias, mais ou menos, em rebrota, para fazer silagem. Mas o plantio dele é um pouquinho mais, 180 dias, mais ou menos, para fazer plantar ele. E o milho? Milho eu tenho vários tipos. Tenho o precoce, o super precoce, eu tenho o tardio. Então nós vamos de um elemento de 100 dias, mais ou menos, o super precoce, até 150, 160 dias dos tardios. Mas tem que ter esse tempo. Exemplo, nós estamos agora no início de março, no Rio Grande do Sul, lugar frio. Tem gente plantando milho. Vai dar tempo? Pois é, temos que pensar no tempo. Será que dá tempo? Para mim não dá, eu jamais plantaria milho agora. Por quê? Nós estamos numa instabilidade climática onde hoje, exatamente hoje, nós estamos no início de março, já tem frio. E que planta então? Eu, pessoalmente, planto agora aveia de inverno, que o plantio seria depois de abril para frente. Então eu vou antecipar 30 dias. Por quê? Porque os capins de verão que eu tenho, com o frio, eles vão desandar, eu vou perder eles. E se eu não tiver plantado alguma coisa, eu vou ter um vazio no meio. E o meu animal come todo dia. Ele não pode esperar o alimento ficar pronto. Então, gente, o que é o tempo na nossa vida? O tempo, ele é um dos elementos que a gente soma de pilares da vida. Primeiro pilar, Deus. Segundo pilar, sua família. Ou a sua saúde, que também fica como segundo ou terceiro. Você escolhe se você quer a família ou a saúde. É uma escolha, né? Eu escolho Deus como primeiro, segundo, família, terceiro, a saúde e o quarto é o tempo. Porque o tempo vai delimitar o que eu vou fazer para viver com a família, para ter saúde e para me dedicar, né, o que Deus tem como objetivo na minha vida, propósito que eu estou aqui. Então, no momento que eu deixo de cuidar do capim antes que ele dê semente, eu perdi meu tempo e ele vai dar semente, ano que vem eu vou ter que gastar mais tempo de novo, porque eu deixei ele passar do ponto que tinha que passar. Quando eu não plantei na hora certa, hoje que a gente está começando a plantar agora plantios que são do inverno. Quando eu não planto na hora certa, eu deixo de ter o tempo que eu tinha correndo atrás de alimento. Porque eu vou ter que ter alimento e eu não plantei na hora certa e o
o inverno começou e o frio já matou o do verão e eu vou me atrapalhar. Então, gente, a importância que nós temos do tempo na nossa vida. Tempo, gente, ele não pode ser desperdiçado. Nós temos um tempo limite que a gente vai ficar aqui. E se a gente deixa de aproveitar o nosso tempo da forma correta, fazendo as coisas no momento certo, no tempo certo, nós vamos ter uma perda em momentos importantes. Se eu gasto meu tempo com coisas que não me agregam, exemplo, pegar o celular que estou olhando coisas, mas... Por que eu estou olhando isso? Vale a pena? Eu devia estar estudando sobre aquele capim ali que eu vou plantar, né? Como é que é o trabalho nele, quando é que ele vai florescer, quanto tempo ele tem. Então as pessoas às vezes se dão a devaneios, né? A loucuras de ouvir uma frase e sair andando através de uma frase e não entender o contexto. Aconteceu com o Capiaçu. Capiaçu chegou com uma informação chamada 300 toneladas hectare ano. Essa informação levou muita gente ao erro. Por quê? Porque somou a sua quantidade, mas não observou, não estudou a sua qualidade. Esse Capiaçu serve para mim. Eu trabalho com uma grande produção de gado e trabalho com leite. E aí o cara planta Capiaçu. Tem que estudar, gente. Capiaçu, ele não se dá a esse destino. Senão tem que complementar ele, às vezes a conta é mais cara. Então o Capiaçu, por exemplo, ele teve esse problema. Aí esse povo que plantou sem informação, depois falou mal do Capiaçu. Mas o Capiaçu, para outros, aonde ele encaixava, foi a salvação. A diferença entre a vida e a morte de animais que morriam de fome e hoje não morrem mais. Curumim. Quando você hoje fala do curumim... O curumim é baixinho, dá pouco. Peraí, que conta é essa? O tempo do curumim é baixo para ele se desenvolver, parecido com o Capiaçu. Agora vamos falar do que o teu animal come, matéria seca. No mesmo tempo, você produz no curumim 30 toneladas de matéria seca ano e no Capiaçu 50. Nós estamos falando agora de matéria seca, e não 300 toneladas de matéria verde, que é a conta de antes. Então, esses são números, né, números ideais quando eu tenho uma plantação ideal. Se você não consegue esses números, é porque algo não está trabalhando certinho. Então isso é uma condição máxima que você consegue de produção. 30 toneladas para 50 toneladas. 20 a menos, ok. Mas você olhou a qualidade desse alimento? O alimento chamado Capiaçu, ele é muito inferior ao curumim, numa proporção de 7 a 10 vezes melhor o curumim do que o Capiaçu. Veja bem, o curumim ele tem um equilíbrio na vaca de leite de 18 a 20% de proteína. Isso atinge de média produção, baixa produção, só não vai atingir alta produção. Você vai ter que compensar, mas ainda ele é bom. Capiaçu não serve para nenhuma vaca de leite. Você vai ter que compensar ele muito, porque ele tem lá seus 10% de proteína no melhor momento, usando ele naquele momento que não dá para fazer silagem. Então não tem 10, a casa vai ficar em 7 quando você fizer silagem. E a energia dele é baixíssima. Tem que entrar com os dois elementos para poder fazer ele se tornar um alimento bom. Então eu tenho quase 10 vezes. Então se eu tenho 30 vezes 10, eu tenho 300 em matéria seca contra 50 do Capiaçu. Conta. E o tempo é outro elemento. Se eu vou plantar um cultivar, eu vou plantar um milho agora. Eu tenho pouco tempo até o inverno. Eu tenho que plantar um super precoce e ainda sonhar, acreditar que o tempo, né, o ambiente aqui permita. Se eu vou plantar um de 87 dias que está plantado ali, ele não suporta frio, não gosta de frio. Então ele vai estar na semente aqui, como ele já está plantado aqui há 10, ele vai estar, eu tenho 77 dias, então já está plantado. Os outros plantios eu já vou pensar no inverno. E por que eu vou plantar um mês antes? Vai ter diferença, gente? Não, a aveia vai nascer, eu já sei disso. Todo mundo sabe que a aveia nasce em qualquer época do ano. O desenvolvimento dela vai ser inferior? Gente, se for um pouco inferior o desenvolvimento dela do que o normal, mas você tem aveia para dar para o gado. É o tempo entre você estar se martelando a cabeça de que eu vou dar para o meu gado. E quando o tempo acaba, dá para fazer que nem a ampulheta aqui, virar e começar de novo? Não, gente, não dá, né? O tempo ele terminou. Isso aqui já é o ciclo da próximo plantio, o ciclo de outro elemento da sua vida, mas o tempo não volta para trás. Diferente da ampulheta que você pode virar e recomeçar sempre, a gente não tem recomeço em muitas coisas. O capim que você não plantou não nasceu. E o capim que você atrasou e a geada matou, não adianta. O milho que a geada pegou, não adianta. Então o tempo não é igual a essa ampulheta. Não tem como fazer ele crescer, aumentar, começar de novo. Ano que vem você acerta. Mas não deixa de aproveitar o teu tempo com coisas importantes. Tempo que você pode perder em consertar erros aqui, erros ali,
várias coisas, você perde muito tempo. Se eu deixar o capim dar semente, vai perder muito tempo para controlar no ano que vem. Gaste com a sua família, gaste com coisas que você precisa, sai com o teu filho para pescar, faça uma coisa boa na tua vida. Esse é um tempo maravilhoso que você muitas vezes está deixando de lado, para ter tempo, às vezes, de ficar aqui no celular com coisas inúteis. Isso vale para todos? Não. Alguns ficam, alguns não. Alguns gastam tempo lá no bar, tomando uma cervejinha, tomando uma cachaça, e o filho está em casa solitário, sozinho. Então, todos nós temos erros, todos nós temos que repensar a nossa vida baseada no tempo, porque amanhã o teu tempo pode ter terminado. E o que você deixou? Qual é o teu legado? O que você fez com o teu tempo quando estava aqui, nesse lugar? Pense nisso.